Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Chegou o momento de estudarmos a nossa lição e ela tem como título Descanso após o perdão. E nós estamos aqui já desde a semana passada e essa semana estudando sobre a vida de José. E nós vimos já ontem e anteontem como foi o perdão dado para os seus irmãos. Sim, José, apesar de toda a maldade de seus irmãos, ele os perdoou. E o perdão, irmãos, não é fácil de dar, não é mesmo? Então nós vamos ver como é que José ainda teve um descanso após o perdão. Bem, José agora, então, se revelou aos seus irmãos, ele já sabe quem eles são, agora ele pede que eles voltem, retornem para a terra de Canaã e tragam o seu pai, toda a sua família que está lá. Então a família chega lá no Egito, né? E agora não havia mais nenhum segredo entre filhos e o pai. Sim, já imaginaram como foi para aqueles filhos contarem para Jacó que José não estava morto e que eles tinham vendido aquele jovem rapaz? Olha, e o pai pensava que ele estava morto e agora ele era o primeiro-ministro do Egito. Ah, deve ter sido uma situação bem embaraçosa, né? Mas Jacó estava feliz, José estava vivo. Embora nem seja sempre possível ou mesmo sábio restaurar alguns relacionamentos, isso não significa que nós não possamos perdoar. É difícil abraçar o ofensor e chorar com ele, assim como fez José com seus irmãos. Mas ele necessitava daquilo porque ele precisava expressar verdadeiramente o seu perdão. Chegou aquela hora de abandonar a dor máxima que ele estava sentindo. Às vezes pode até permanecer uma certa dor, né? Mas pelo menos ali nós vimos que a família de José, eles estavam a caminho da cura. Pois bem, os irmãos de José, mais o pai, eles já estavam lá no Egito, estavam morando lá já há 17 anos. E aí nós vimos lá em Gênesis 47, verso 28. Mas o que aconteceu? Jacó faleceu. E agora? Como se comportar? Como será que José vai se portar com os irmãos? Irmãos, mas nós temos aqui, ó, no capítulo 50 de Gênesis, até do 15 até o 20, que eu vou ler para vocês. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque eles te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te a ti que perdoe a transgressão dos seus servos, dos seus irmãos, né? Olha, nós somos servos de Deus e de teu pai. E José novamente chorou quando eles lhe falaram desta forma. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: ei-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? E o verso 20 fala: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que neste dia, para conservar-os em vida e a esse povo grande.
Olha como José tinha um coração maravilhoso e perdoador. Os irmãos então perceberam o quanto eles haviam ferido José. Mas ali, nessas passagens que nós lemos, nós vimos que José reafirmou o seu perdão a eles após a morte do seu pai. E mesmo que às vezes a ferida seja profunda, dói, nos machuca, né? Mas nós temos que perdoar. E às vezes nós temos que perdoar muitas vezes. Quando as lembranças vêm à nossa mente, né? Quando o erro, ou o que fizeram conosco, que nos magoaram, né? Nós precisamos orar a Deus e perdoar outra vez. José, quando ele disse para os irmãos que ele não estava no lugar de Deus, ele acreditou que ele havia acontecido toda aquela situação, que Deus o preservou para que ele também pudesse preservar toda a nação. José acreditava piamente nisso, que a sua vida era parte do plano de Deus, para ajudar a salvar da fome todo mundo daquela época e posteriormente também ajudar a sua família. E assim ele poderia cumprir a promessa de Deus de se tornarem uma grande nação. Saber que Deus havia prevalecido sobre os planos malignos de seus irmãos, a fim de realizar o bem, José os perdoou. José, ele era um rapaz notável, irmãos. E tem um ponto aqui admirável dele, que eu gostaria de mencionar para você, que está em Testemunhos para a Igreja. Um ponto admirável no caráter de José e digno de imitação pelos jovens é seu profundo respeito filial. Ao reencontrar o seu pai, com lágrimas nos olhos, ele envolveu-se num afetivo e amoroso abraço no seu velho pai. Parecia sentir que não podia fazer o suficiente para dar conforto ao seu pai. Ele cuidou de seu pai durante seus últimos anos com o amor mais terno que de uma mãe. Olha que jovem valoroso. Nada poupou para mostrar-lhe o seu respeito, o seu amor em todas as ocasiões. José, ele é um exemplo que deve ser seguido por quem? Por todos os jovens. O perdão, irmãos, é um atributo de Cristo que flui desde o Calvário e é essencial em todo relacionamento. É fundamental para a convivência positiva entre esposo e esposa, pais e filhos, membros da igreja e colegas de trabalho. Se nós não conseguimos perdoar, nós teremos conflitos contínuos nos relacionamentos humanos, porque, inevitavelmente, um dia alguém vai nos ofender, não é mesmo? E se nós guardarmos rancor, se estarmos ressentidos, se ficarmos nutrindo essa amargura, não vai dar certo isso, né? Nós temos que sentir que essa amargura, ele irá estragar qualquer relacionamento, né? Pessoas que são ressentidas, que são implacáveis e que destilam muito veneno nos outros, elas não conseguem se perdoar. Pessoas perdoadas e perdoadoras, elas são uma influência positiva aonde quer que elas vão. A atmosfera ao redor delas é de paz. Então, onde todos se sentem em paz em sua presença. Nós vimos que José, ele era essa pessoa, ele tinha esse atributo de perdão vindo de Cristo, e ele perdoou a seus irmãos, e com isso ele também encontrou descanso, ele encontrou paz. Que nós possamos
termos essa paz de espírito que José tinha, né? Sermos fiéis a Deus, sermos pessoas perdoadoras, e se erramos uma vez, se alguém errou uma vez, duas, três, assim como Cristo disse, vamos perdoar 70 vezes 7, que são 490 vezes. Você não vai se lembrar de se já perdoou já 100 vezes, 200 vezes, não. Você tem que, a cada dia, ter esse sentimento de perdão. E que Deus possa te abençoar, que você tenha um ótimo dia. Amém.